gente, boa noite, como é que vocês estão? Gente, iniciamos hoje nossa primeira aula de 3 sobre protocolo acrílico. Nessas 3 aulas, vocês vão aprender literalmente tudo que eu sei, tudo que tá aqui sobre protocolo. Então, se tu tá assistindo esse vídeo aqui no meu feed, seja qualquer horário, aproveita ele porque vai estar disponível somente essa semana para tu pegar todo esse conhecimento. Ó, o pessoal tá entrando. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão, gente? Alguém tá ainda trabalhando? Ou tá todo mundo em casa já? Aposto que metade tá trabalhando. Eu tava trabalhando até agora. Agora eu dei uma pausa pra gente fazer nossa primeira aula. Vocês não têm noção o quanto eu tava ansioso pra essa aula, pra esse evento. Literalmente, esse é o maior evento de todos. É o meu maior evento. Por que meu maior evento? Porque é um evento que eu vou reunir tudo. Todas as técnicas, não só o que eu uso, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu já desenvolvi, tudo que eu já testei, tudo prontinho para vocês não sofrer o quanto eu sofri, para vocês terem a receita pronta, que eu gostaria muito de ter ela no passado, não tive, para tu dominar o protocolo de uma vez. Então, ó, vamos fazer hoje e amanhã e depois de amanhã essas 3 aulas, tudo sobre protocolo, tá? Ó, tô aqui com um casinho. Esse casinho aqui eu fiz de mostruário, só para mostrar, tá? Mas a gente vai aprender do início ao fim, cabo a rabo, todas as etapas, tanto parte clínica quanto parte laboratorial, tá? Então, se tu é dentista e tá assistindo, tu vai aprender tudo. Se tu é protético e tá assistindo, tu vai aprender tudo também. Se tu é dentista ou protético e já faz, tu vai com certeza melhorar e adaptar alguma coisa pro que tu faz no teu dia a dia, tá? Ó, a maioria das pessoas já entrou. Vocês viram que eu tô fazendo vários sorteios desde a semana retrasada até hoje. Mas os maiores são a partir de agora, tá? Como eu falei nos stories ontem eu fiz 3 prêmios e os 3 ganhadores eu ia divulgar agora no início dessa live, tá? Que seriam as perguntas que eu mais acharia interessante, ou as dúvidas, ou os problemas, né? Que responderiam a minha caixinha de pergunta que eu postei nos stories. E eu selecionei aqui 3 ganhadores. E como eu falei, esses 3 ganhadores precisam estar na live. Eles precisam estar aqui para reivindicar o prêmio, tá? Então, ó, eu vou ler rapidinho essas 3 primeiras perguntas, essas 3 primeiras dúvidas para divulgar quem ganhou. Depois a gente continua com o nosso conteúdo, porque tem muita coisa para vir ainda. Vocês estão vendo tudo isso que está atrás de mim? Tudo isso vai ser prêmios que eu vou sortear nessas 3 aulas, tá? Literalmente, tem muita mais coisa por aqui. Tudo isso que tá atrás de mim, até mesmo uma máquina de solda TIG, que para quem sabe tá 18 mil só ela. Então tu vai poder tá ganhando. Gente, eu queria participar desse prêmio. Mas vamos lá. Os ganhadores foram, em primeiro lugar, ontem eu sorteei esses 3 kits, ó. Um Gengisil, um Imogloss e um Imobond, tá? Os ganhadores em ordem vão poder escolher qual desses prêmios eles querem, tá? A pergunta que mais me instigou, que mais me deixou interessado, que eu mais quis responder, a primeira foi do Andrei Guandi, não sei o que lá. Ó, eu tô com um print aqui da caixinha. Ó, eu vou ler aqui pra vocês, mas o ganhador foi aqui, ó, o André, tá? Ó, montar os dentes de forma analógica pelo planejamento digital do protocolo. Gente, essa pergunta é muito interessante, porque é uma dúvida que eu tive muito no passado, tá? Porque, ó, se eu tenho um planejamento digital de um protocolo, como que eu vou fazer a montagem manual, a montagem analógica? Sendo que eu tô misturando 2 etapas, é um híbrido, basicamente. É uma etapa digital, uma etapa analógica. Primeiro de tudo, Andrei, muito obrigado por ter mandado a mensagem na caixinha, tá? E eu quero te dizer que existem diversas formas, tá? Primeiro, se a gente tiver um escaneamento de uma referência, seja a prótese que o paciente usa, seja o provisório que o paciente usa, a gente pode fazer a impressão e fazer um mock-up para a gente ir pegando dentinho por dentinho e posicionando. Porque se a gente tem um planejamento, a gente tem que seguir ele porque é o que o paciente quer, é o que o paciente espera, é o que o paciente provou. Então, se a gente tem um escaneamento disso, a gente pode literalmente ir removendo dentinho por dentinho e reposicionando. Ah, isso é bem difícil da gente ter, por quê? Porque geralmente quando o paciente tem uma prótese, é escaneado em boca. O que a gente pode fazer também? A gente pode imprimir 2 modelos,
o da boca do paciente e o do nosso planejamento, fazer um mockup e preencher esse mockup com cera. E aí sim, trocando dentinho por dentinho, tá? É uma solução bem fácil. Em muitos tempos que eu comecei a fazer protocolo híbrido, no passado eu tinha bastante dificuldade, porque eu ficava pensando exatamente a mesma coisa. Como que eu vou transferir uma coisa digital para o analógico? E na verdade é muito simples, é só fazer essa etapa. Então, Andrei, tu foi o primeiro ganhador. A segunda não foi uma pergunta, ela quis comentar um pouquinho o que ela faz. Eu fiquei bem intrigado e fiquei pensando em muitas coisas que podia estar acontecendo, tá? Ó, foi a Tânia Scott, tá? Tô aqui com um print também que eu imprimi. Ó, mas enfim, a Tânia Scott, essa fotinha aqui, ela mandou: depois do acrilizado, às vezes eu não consigo adaptar no modelo e acabo reembasando. Tânia, o que você tava fazendo, menina? Mas enfim, não sei exatamente qual é o problema que tá acontecendo, tá? Mas se tu acabou de acrilizar, tu não precisa reembasar. Se tu tá reembasando é porque tu fez alguma coisa errada na acrilização. Provavelmente foi na tua inclusão, tá? Porque se tu fez tudo certo até a etapa da cera e depois da inclusão não ficou adaptado, teve algum problema nesse processo. Muitas vezes pode ser a tua expansão, a tua prensagem, tá? Tá dando alguma alteração, tá aumentando ou diminuindo a dimensão vertical e tu tá precisando reembasar o protocolo. Tudo bem, porque tu tá conseguindo fazer um trabalho legal, porque tu tá vendo que não tá bom, tu tá reembasando. Mas não é necessário fazer isso, tá? Se tu seguir as etapas corretas, tu não vai se preocupar com isso, tá? E depende da forma que tu tá reembasando, pode dar problema futuramente, tá? Porque não adianta tu fazer um protocolo todo em acrílico termo e reembasar com alto. Pode adiantar por um período de tempo, mas é como se fosse uma etapa provisória que tu tá fazendo num protocolo definitivo, tá? Os comentários aqui, gente, eu tô vendo que vocês estão, ó, massacrando, mas daqui a pouco eu vejo, tá? Então, a Tânia foi a outra ganhadora, que vai poder escolher o prêmio depois do Andrei. E a última, ou o último, no caso, ganhador? Não, a última foi a Fernanda. Fernanda, ó, Fernanda, não vejo tudo aqui, mas é essa fotinho aqui. Ganhou outro prêmio, ela mandou: como que eu consigo fazer uma caracterização no protocolo quando não tem espaço? Essa pergunta é bem interessante, por quê? Porque é o que eu sempre digo para vocês. Quem acompanha aqui, quem já tem meu manual, quem já assistiu alguma aula minha, vê toda a minha caracterização. Mas se a gente não tem espaço, a gente não tem como fazer toda a caracterização. Então a resposta é bem simples, Fernanda. O que tu vai precisar fazer? Tu vai precisar imaginar o quanto da gengiva tu tá fazendo. Por exemplo, se eu tenho só a papila, tu vai utilizar todas as cores? Não, tu vai utilizar só a cor até a papila. Tu vai pegar a minha caracterização ou a que tu fizer inteira e tu vai dividir nas etapas que tu tá fazendo, tá? Quanto menos gengiva, mais difícil é, porque menos espaço a gente tem. E quanto menos espaço a gente tem, menos cores a gente vai utilizar, porque senão vai literalmente parecer um arco-íris, tá? Então, os 3 ganhadores depois se posicionem aqui, tá? Para vocês reivindicar. Se não, eu separei outras mensagens da caixinha aqui que vão levar esse prêmio, tá? Mas enfim, vamos para o que interessa, é nossa primeira aula. Eu quero passar o máximo que eu posso sobre protocolo e a gente tem somente 1 hora de live aqui, tá? Ó, recapitulando, todos esses prêmios e muito mais vão ser sorteados nesses 3 dias, tá? Vai ser um ganhador por dia, então esse ganhador não vai levar somente um prêmio, vai levar vários, o próximo vários e o último vários. Vão ser 3 ganhadores no total, tá? Desejo boa sorte a todas, mas vamos pro conteúdo, tá? Gente, por que eu decidi fazer esse evento? Por que eu tô fazendo essas lives, tá? Porque eu tive muita dificuldade no início sobre como fazer um protocolo corretamente e ainda tive algumas dificuldades no caminho, porque a gente sabe que nenhum trabalho é igual ao outro. Cada um tem suas características, tem seus aspectos e cada um vai resolver de alguma forma. Assim como o Andrei colocou ali que ele tem dificuldade em transferir o digital para analógico, tem gente que tem outras dificuldades. E ao longo dos meus anos de profissão, eu vi e fui adaptando e fui conhecendo cada vez mais coisas. Eu ainda aprendo muita coisa hoje, principalmente nesses cursos, tanto presencial quanto online, onde a gente troca informação. Por quê? Muitas vezes alguém me pede ajuda de um trabalho que eu muitas vezes não fiz. E aí eu paro e penso, não, como que eu faria para resolver? Muitas situações são bem difíceis, tá? Vocês me mandam aqui diariamente, nos stories, no Messenger, no Direct, no WhatsApp, muitas coisas
que até mesmo eu não fiz todos os tipos de trabalho do mundo, mas eu tenho um grande conhecimento sobre as etapas, então sempre vai ter um jeito de resolver corretamente o caso, tá? Muitas vezes é um caso muito difícil. Então eu demorei cerca de 4 anos aprendendo e fazendo cursos, tá? Para resolver basicamente 99% dos problemas que a gente tem no dia a dia, tá? Muita coisa mesmo, fui eu que adaptei. Por quê? Porque a gente aprende a base, mas cada caso é específico. Tudo que a gente aprender em algum lugar, por exemplo, se a gente for fazer um curso presencial, a gente vai aprender a fazer sobre aquele trabalho, sobre aquele modelo. E no dia a dia, muitas vezes, vem totalmente diferente. Exatamente igual a pergunta da Fernanda, que ela mandou sobre pouco espaço na gengiva. É dúvidas que surgem uma atrás da outra, principalmente para quem nunca fez protocolo. Provavelmente tem alguém aqui que nunca fez protocolo, ou faz só prótese total, ou faz orto, ou está migrando de outra área. É ASB, TSB, enfim, qualquer profissão, está migrando para a prótese. E a gente sabe que a prótese tem inúmeros fatores, inúmeros tipos de trabalho dentro dela. Até mesmo na parte acrílica. Eu faço resina no laboratório, mas faz o quê? Prótese total, protocolo, PPR, faz o quê? Tem muita coisa. E esse evento veio para simplificar e entregar tudo sobre todas as coisas. Ele é exclusivamente sobre protocolo, mas basicamente o que a gente aprende pode ser usado em todos os outros trabalhos. Por exemplo, uma montagem balanceada, como que tem que ser feita? A gente tem que fazer ela em todos os trabalhos, seja prótese total, seja protocolo, seja qual for. Uma seroplastia, vai fazer em todos os trabalhos. Uma acrilização, em todos os trabalhos. A diferença do protocolo é que a gente tem algumas etapas adicionais, por exemplo, a prótese total, que é o quê? A barra, a transferência, os guias, as muralhas, coisas que não tem em outros. Mas muita coisa que a gente faz no protocolo tem em toda a parte acrílica. Então eu quero resolver de uma vez por todas e criei esse evento. Quero deixar bem claro que esse evento não é sobre minha técnica, não é sobre o que eu faço, é sobre tudo que eu já fiz, tudo que eu faço e tudo que eu já passei, tá? Tem diversas técnicas que eu vou ensinar, diversos modos de fazer, porque a gente sabe que não tem jeito exatamente correto de ser feito. Tem diversas etapas, diversos processos. E não é errado fazer diferente. É errado se a gente não seguir o processo de cada material e de cada etapa. Então, sobre barras, eu vou ensinar para vocês fazerem em titânio, para vocês fazerem fundida, para vocês fazerem impressa, para vocês fazerem fibra de vidro, assentamento passivo, tudo. Isso só sobre barra. Sobre montagem, sobre planejamento, sobre moldagem. Se tem algum dentista aqui, eu vou ensinar a fazer de moldeira fechada, de moldeira aberta, de guia cirúrgico, gente, literalmente tudo, tá? Tudo. Eu tinha preparado nessa nossa primeira aula uma demonstração, mas eu abri a caixinha de pergunta e teve muita, mas muita mensagem, muita dúvida, muito problema. Então eu quero literalmente eliminar de uma vez por todas, já nessa nossa primeira aula, a maioria dessas dúvidas, tá? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês terem ideia, ó, a minha caixinha de pergunta. Foram muitas, mas muitas mensagens mesmo, tá? Tanto que eu selecionei as mais importantes, porque tinha muitas que eram o quê? Repetidas, tá? Por quê? Porque acontece no dia a dia de a gente ter vários problemas que outras pessoas têm também. Ó, para vocês terem ideia, olha só de pergunta e dúvida aqui na minha caixinha. Tipo, muita. Eu podia rolar essa tela aqui, eu fiquei acho meia hora lendo todas para conseguir descobrir. E aí o que eu fiz? Eu anotei, tô aqui com 2 folhas inteiras, tá? Pra gente exemplificar e solucionar tudo, tá? Ó, tudo isso que tem pontinhos são dúvidas frequentes, tá? Que mais do que 2 a 3 pessoas perguntaram, tem o mesmo problema, tá? Então, muita coisa eu vou responder aqui que vai solucionar, vai dar um plim na cabeça de vocês e vocês vão conseguir resolver no dia a dia. Por quê? A primeira coisa, gente, que eu quero ensinar pra vocês, que eu quero mostrar pra vocês, é o quê? O que a gente tem que fazer, o que a gente precisa estar pronto para desenvolver no dia a dia. Primeiro de tudo, a gente tem que entregar um trabalho corretamente, feito da maneira correta, para quê? Para ele ser bonito, para ele ser funcional e para ele ter uma durabilidade. Ninguém quer uma prótese bonita que vai durar 2 meses, a não ser que seja provisória. Ninguém quer uma prótese bonita que não consiga usar porque dói e machuca. E também ninguém quer uma prótese funcional que fique feia. Então a gente tem que unir todas essas etapas e é isso que eu vou te ensinar. Vocês
tem que aprender a fazer, tá? Isso é responsabilidade nossa como técnicos. Se a gente quiser fazer um trabalho decente, se a gente quiser ser reconhecido na nossa profissão, a gente tem que entregar isso. É o que o nosso cliente quer, é o que o cliente do nosso cliente também quer. Então a gente tem que estar pronto para todas essas etapas. E eu demorei 7.000 alunos para conseguir fazer esse evento e reunir todas elas. Porque cada curso presencial, cada curso online surgiu uma coisa nova, uma técnica nova, uma dúvida nova, um problema novo. E eu fui reunindo isso durante anos. Anos. Vocês não têm ideia do quanto eu estou ansioso para isso. Até que chegamos nesse ponto, onde eu vou te passar tudo, tá? Literalmente tudo que eu sei sobre protocolo. Então, ó, o que eu vou te ensinar nesses 3 dias, tá? O primeiro de tudo é o que a gente tem que fazer, por que tu tem que fazer e como, tá? Como que eu faço para deixar uma prótese mais natural, tá? Por que eu preciso fazer isso? Como que eu vou ser mais reconhecido? Como que eu vou cobrar o preço que eu quero para o meu cliente? Primeiro de tudo, eu tenho que saber entregar o que ele precisa, tá? Muitos dentistas mesmo aparecem diariamente aqui. Vocês podem olhar nos comentários das minhas publicações, no direct vocês não imaginam o quanto que me mandam dúvidas, que me mandam perguntas sobre o que aconteceu nesse caso porque não conseguiu resolver com o laboratório que manda. E no viajar de todos esses anos, de todos esses cursos que eu já fiz, desses 7.000 alunos que já passaram, eu acabei vendo uma coisa que era similar em todos. Muitos trabalham muito, dia, noite. Muitos diziam que, na minha região eu não posso cobrar isso. Tem gente que cobra tal coisa. Muitos diziam ter problemas com tal material em tal região específica. E sabe qual que é a minha conclusão? Que isso tá tudo na nossa cabeça, tá? Assim como eu faço um trabalho e tem um preço, vocês fazem outro trabalho e tem outro preço. Talvez o trabalho de vocês é melhor, talvez o preço de vocês é maior. Isso não importa porque é a gente que decide. Mas eu vou te ensinar como que tu vai fazer para cobrar um preço justo, para que o teu cliente consiga pagar isso e para que ele mande cada vez mais trabalhos. A gente não precisa de um cliente para mandar um trabalho. A gente precisa somente do início, do primeiro trabalho para fidelizar o cliente com o nosso resultado. Uma das perguntas bem interessantes, não me lembro quem foi, que mandou como que eu faço para fidelizar o meu cliente. Muitas vezes no início o que eu fiz? Quando eu comecei a ter os meus próprios trabalhos, eu fazia pelo preço, o primeiro trabalho pelo preço que eles pagavam para o laboratório que eles mandavam. Para quê? Para conhecerem o meu trabalho. Eu chegava e falava, meu preço é tal, mas como tu não conhece meu trabalho pessoalmente, vamos fazer pelo valor que tu paga para o laboratório para tu conhecer meu trabalho. Depois, se tu gostar, esse é meu preço. E é isso que a gente tem que ser. Muitas vezes a gente tem que ser flexível até conhecerem nosso trabalho. Porque não adianta a gente cobrar o valor que a gente quer, sendo que a gente não entrega o que os clientes querem, tá? E é isso que eu vou te ensinar. Toda a parte de trabalhos, tanto clínica quanto laboratorial, eu vou te ensinar. Toda a parte de como tu estruturar o teu negócio, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar até mesmo como tu utilizar um sistema para tu ter uma organização. Tu pode ter o trabalho melhor do mundo, que se tu não tiver uma organização financeira direitinho, vai dar ruim, tá? Pode ser o trabalho melhor do mundo, que se tu não ter controle, vai dar ruim. Por isso que muitos lugares que estão por aí não têm um trabalho bom e o laboratório é enorme. Por quê? Porque eles se organizam, eles têm um controle, eles sabem fazer cada etapa, cobrar, gerenciar. A gente é protético, mas a gente como protético tem que ser 1000 outras funções. Aposto que tem alguém aqui que tem laboratório, que já fez entrega, que cuida do financeiro, que cuida dos trabalhos, que até ajuda a atender os pacientes juntamente com o dentista. E, gente, a gente tem que se virar. A gente está aqui para isso. Estamos em mais de 800 pessoas aqui nessa live e a gente, todos, tem um pensamento em comum. A gente quer fazer acontecer. A gente está aqui para fazer acontecer. Não é literalmente um casinho, um problema que a gente vai solucionar. É todos, tá? Vamos começar com as perguntinhas, tá? Depois, se alguém tiver perguntas, mandem aqui nos comentários. Mas primeiro, vamos solucionar as da caixinha, tá? Lembrando que tudo isso, essas 3 aulas, geralmente como eu fazia.
Eu fazia um lançamento, explicava sobre o assunto, tá? E abria um curso online. Vamos ter aula hoje, vamos ter aula amanhã. No último dia eu vou explicar para vocês o que tem nesse meu novo treinamento. Por quê? Porque as vagas são limitadas, então vai ser exclusivamente no último dia. O que eu quero aqui com vocês é passar todo o meu conteúdo. Vou tentar exemplificar o máximo nessas 3 aulas para a gente conseguir abranger todas as etapas. Obviamente, eu não poderia fazer uma etapa mostrando passo a passo, porque a gente sabe que isso demanda tempo. Por exemplo, se eu fizer uma montagem aqui para vocês, vai uma live inteira. Então, falando pessoalmente, a gente consegue resolver muitas coisas. Até porque processos em live, por exemplo, tem muita coisa aqui no meu perfil, tá? Vocês vão aprender muita coisa mesmo. Vamos parar de papo lero-lero e vamos para as dúvidas, que talvez é tua dúvida também, tá? Lembrando que daqui a pouquinho a gente faz o sorteio de 1/3 desses produtos, somente para uma pessoa, tá? Então vocês se preparem aí que daqui a pouco eu conto como que vai funcionar, tá? Ó, a pergunta, que não é pergunta, né? O problema que mais teve pessoas que mandaram na caixinha é problemas com báscula de barra, fundição que não dá certo, barra que precisa cortar e soldar, pessoas que terceirizam a barra e não vêm do jeito correto. Se tua dúvida é sobre problemas de barra, primeiro, nós temos que dividir isso em várias etapas. É tu que faz a barra ou tu terceiriza? Se tu terceiriza, tu vai ter que auxiliar para a pessoa resolver isso, ou trocar, ou começar a fazer. Se é tu que faz a barra e tá com problema, nós temos que ver uma coisa. Qual modo tu faz a barra? Tu faz ela toda em cera, analógica, tu faz ela no digital ou impressa. Se tu faz ela analógica, tu faz em cera ou em resina? De todos os casos, de todas as técnicas, nenhuma é errada. Inclusive eu vou te ensinar todas, tá? Mas o que tu tem que ver? Se tua barra está totalmente passiva, antes tu seguir o processo de inclusão. Se ela está totalmente passiva antes de tu seguir o processo de inclusão, isso quer dizer o quê? Que tá ok. O problema é depois disso. Então vamos imaginar soluções. Minha barra está passiva. Vou seguir para a inclusão. Quando eu for fazer inclusão, eu preciso utilizar um material bom também. Obviamente que não é necessariamente isso exclusivamente. Se eu usar um material ruim vai dar errado. Não. Mas a gente precisa usar um material adequado. Cada tipo de trabalho que a gente for fazer. Por exemplo, se eu fizer uma barra impressa, eu tenho que usar um revestimento bom, porque a gente sabe que a resina calcinável tem uma expansão enorme. Tá? Se a gente fizer uma barra toda em cera, pode ser qualquer revestimento, porque a cera derrete até na concha, gente, uma cera. Até com o calor do próprio revestimento a cera derrete, tá? Então vamos fazer a inclusão. Ah, de que forma que vai dar certo? A forma que tu quiser. Eu vou te ensinar todas. Tanto no anel oval vertical, quanto no anel redondo com vários sprus, no centro térmico. Tanto uma barra impressa, todas elas. Eu vou te ensinar o passo a passo. Qual é o mais correto? O que tu se adaptar. Aposto que tem gente aqui que faz escolhas de acordo com sua preferência. Por exemplo, eu gosto de fazer tal coisa. Eu gosto de comer tal fruta. Talvez tu não. Isso é gosto pessoal. Não tem problema nenhum fazer de outra forma. Todas elas eu vou te ensinar e cada um vai escolher a que se adapte melhor. A que tu tenha mais domínio, a que tu tenha condições de fazer no teu laboratório. Fiz a inclusão. Eu vou colocar no forno. Se deu tudo certo até aí, tá tudo ok. Lembrando que para dar certo a inclusão, a gente tem que seguir a recomendação do fabricante das medidas. Tanto pó, quanto líquido, quanto água, tá? Ah, mas qual a medida? Gente, se não tem no pacotinho, tem na bula que vem na caixa. Se não tem nenhuma, tu joga o nome do produto no Google, tá? Não tem mistério. Ah, mas porque tal pessoa fez isso e fez isso. Pode ser. Tu tem que escolher qual meio tu se adapta melhor. Depois que eu fiz a inclusão, fiz a fundição. Fiz a fundição, deu ok. Se não deu ok é porque ou faltou metal, ou não estava quente o suficiente, ou deu algum problema em algum equipamento, na centrífuga, no forno, alguma coisa. Fiz a fundição, depois disso precisou cortar e soldar. Onde foi o problema, gente? Provavelmente foi na fundição, se tu fez a inclusão corretamente. Um detalhe que muitas pessoas erram, que tem centrífuga, que fazem a barra fundida, é o quê? Primeiro de tudo, não regular o peso da centrífuga. Quanto maior o peso do pêndulo, maior o peso do anel que tem que estar girando. Outra coisa,
O metal precisa somente de uma volta na centrífuga para ser projetado para dentro do anel. Sim. Então por que tem gente que deixa a centrífuga girando 1 minuto? Isso é péssimo, gente. Péssimo. Um exemplo bem simples para vocês aqui, ó. Isso daqui é o meu anel. Começou. E aqui eu tenho o meu cadinho com o metal. Quando a minha centrífuga girar, o meu metal vai escorrer para dentro aqui. Conforme isso vai girando, o metal é muito pesado mesmo. Ele está sendo pressionado cada vez mais nessa estrutura dentro do anel. Só que ele já preencheu. O que ele vai fazer? Ele vai começar a abrir essa estrutura, ó, porque o metal é muito pesado mesmo, tá? E o revestimento, não que ele não seja resistente, mas ele está a cerca de 900 graus. Tudo a 900 graus é um pouco mais frágil. Então, uma volta na centrífuga, tá pronta a fundição. Se tu der mais do que isso, tem muitas vezes que a tua barra vai, ó, empenar. Mas tudo bem, empenou, o que a gente vai fazer? Outra? Não, cortar e soldar, gente. Soldar é um processo simples, que eu vou te ensinar também, seja com a máquina de TIG, seja com o maçarico, enfim, tem diversos tipos de solda, todos também eu vou te ensinar, e é muito simples, leva cerca de 5 minutos, tá? Mas claro que é melhor se a gente não precisar soldar, tá? Então tem muitas técnicas ali que vocês vão pensar, qual o programa do forno, qual temperatura, qual o patamar. Gente, tudo isso é opcional. Tem gente que faz ciclo lento, vai subindo a temperatura. Eu faço só choque térmico, então eu já coloco na temperatura máxima. Qual é a certa? A que tu tiver um bom resultado. Todas elas também vou te ensinar, tá? Olha o pessoal rindo aqui, pelo amor de Deus. Mas enfim, etapa de barra, gente, é uma coisa que eu domino há muito tempo, tá? No início eu tinha muita dificuldade. Quando a barra não falhava, ela saía porosa. Quando ela não saía porosa, precisava soldar. E eu tentava de tudo que é jeito, todos que é tipo de inclusão, todos os tamanhos de anel e nada dava certo, tá? Até eu começar a fazer por etapa e ver aonde está meu erro, tá? Todos esses erros possíveis, todas essas técnicas, todos esses tipos de inclusão, de anel, de forno, de fundição, de barra, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar até mesmo barras que não precisam de fundição. Por exemplo, a barra de solda TIG, a barra de fibra de vidro, tá? A barra que é feita com assentamento passivo, que tu nem precisa que dê certo a fundição. Se ela ficar empenada, não tem problema nenhum, porque ela vai ter o assentamento passivo. Tudo isso, tu vai aprender. Vamos para a próxima, que o tempo tá passando, gente. A gente tem 1 hora de live aqui e eu ainda quero fazer o sorteio e explicar o que vem por aí, tá? Como fazer um conserto caso aconteça algo? Muita gente me mandou isso. Primeiro de tudo, que tu tem que pensar que se deu algum problema, tu tem que resolver o problema nas próximas. E não pensar em como fazer conserto. Se o problema já aconteceu, aí sim tu tem que consertar. Se tu fez um protocolo em acrílico termo, pode usar acrílico alto? Poder pode, mas por que tu não usa o termo? Se a gente utilizar o acrílico termo, mesmo que a gente acrilizou com líquido alto e colocar em água morna, a resina vai polimerizar. Tem outras formas que eu vou te ensinar também, que é como? Com uma resina fotopolimerizável, tá? Ou até mesmo com uma resina termopolimerizável e um líquido fotopolimerizável. Gente, não vou dizer que nunca aconteceu, porque acontece até hoje às vezes conserto aqui. Alguma falha, esses dias até mesmo tirei de uma mufla uma peça e dentro da resina tinha um pedacinho de gesso que caiu e eu não vi. A gente tem que consertar. E um conserto, gente, é questão de 5 minutos. No máximo mesmo, tá? Conserto é muito fácil de fazer. Tem diversas formas também, tanto com alto, tanto com termo, tanto com foto. Todos eles também vou te ensinar, tá? Aonde eu vou te ensinar isso que eu tô falando? Vou te ensinar. Vou te ensinar tudo nesse meu novo lançamento, tá? Tudo, gente, tudo que vocês puderem imaginar tem lá. Todas essas milhares de folhas com milhares de dúvidas que eu tenho impresso aqui, tudo vai ser resolvido e outras também, porque aposto que tem dúvidas aqui que não tá incluídas, tá? Eu dou uma volta só na centrífuga. Se der mais de uma volta, o metal pode expandir o revestimento falhar. Ó, Renildo, exatamente isso. Tá? Então se tu fez todo o processo certo até a inclusão e tu fizer isso na fundição, tua barra, ó, vai sair linda. Mas se tu errou alguma dessas etapas, vai dar problema, gente. Como consertar uma barra?
só fazendo solda. Muitas vezes, pelo menos para mim, já até me ensinaram que quando a barra estava um pouquinho errada, a gente passava um carbono, a gente olhava onde estava pegando e desgastava por dentro da úcula. Não, gente, não pode fazer isso. Se não está passiva, corta e solda. É um processo simples, é um processo rápido, é um processo seguro fazer uma solda, tá? A gente tem diversas formas hoje em dia e todas elas são muito seguras, tá? Ó, essa daqui também teve muita gente que mandou. Linha de divisão no acrílico. Gente, sabe aquela linha de divisão que sai no acrílico? Quando tu faz uma peça caracterizada, principalmente, que tem uma linha bem no meio, que de um lado tá de uma cor, ou do lado da outra, ou até mesmo os dois lados estão da mesma cor, mas ficou uma linha no meio. Isso é erro na inclusão, tá? Se tu fizer uma inclusão e deixar a tua cera profunda dentro do gesso, o que vai acontecer? Um pedaço da tua cera vai estar na base da mufla e o outro na contramufla. E a resina precisa extravasar por algum lado. E ela vai extravasar exatamente ali e vai criar essa linha de divisão. A linha de divisão sempre vai existir em todos os protocolos. Cabe a nós deixar ela numa área que não seja visível e numa cor que não seja notada, tá? Mas ela sempre vai existir, porque entre as duas muflas a resina precisa extravasar. Então ela sempre vai existir, tá? Ó, tinha muita pessoa mesmo migrando de outra área e não sabe como começar. Primeiro de tudo, ó, o que me trouxe aqui, o que trouxe vocês me assistindo aqui é o quê? O conhecimento. Algo que vocês querem, algo que eu tenho, tá? Primeiro de tudo, vocês estão ótimos, tá? Estão de parabéns. E a primeira coisa, se tu é de outra área ou se tu faz outra coisa e quer começar a fazer protocolo, tu tem que aprender, tá? Eu já vi em muitos casos, muitos mesmo, que vinha uma pessoa e dizia que fazia fazer tal do trabalho. Ah, sou protético, disse que eu sei fazer protocolo pro dentista e agora ele mandou. O que eu faço? Primeiro de tudo, antes de a gente ofertar um produto, a gente tem que saber fazer, tá? Porque tudo bem, se deu tempo de aprender para fazer, mas e se der errado? E se não fica bom? Muitas vezes eu ganhei um trabalho, porque eu recebi um protocolo para fazer, mas o dentista nunca mais vai mandar porque ficou horrível, ficou péssimo. Primeiro de tudo, tem que ter conhecimento, tá? Mas isso, vocês já estão aqui e isso vocês já vão ter. Então, é uma pergunta que vai ser bem fácil de resolver, tá? Dentes quebrando. Eu recebi várias fotos, inclusive, de dentes quebrados, tá? Geralmente, quando quebra um dente, é um dente anterior, tá? Onde está o erro ali? Primeiro, que pode ser um erro nos processos, tanto inclusão, tanto prensagem, quanto polimerização, que não fez a resina ter a carga suficiente nela e acabou quebrando o dente. Mas um processo que geralmente acontece isso é o quê? A montagem. Se tu não fizer uma montagem balanceada, se tu não fizer uma montagem do jeito que ela tem que ser, o paciente, quando fizer esse movimento, ó, ele vai quebrar um dente. Vai quebrar, tá? Pode ser que até solte o dente, mas daí é outro problema que pode ser também, tá? Mas se quebrar, 80% de chance de ser a tua montagem. Tu sabe fazer uma montagem balanceada? Tu sabe fazer uma montagem quando usar mesa de camper e quando não? Tudo isso eu vou te ensinar, tá? Ó, o pessoal perguntando aqui dos prêmios já. Calma aí, gente, daqui a pouquinho. Ajustes simples que demoram muito. Eu recebi uma foto desse caso e um print do dentista dizendo que ficou bom, que era só ajustar a linha média. A gente, como protético, se tem algum dentista assistindo aqui, a gente sofre bastante com isso, por quê? Porque ficou bom a oclusão, ficou bom o sorriso, mas a linha média ficou um pouco desviado. A gente não tem como fazer isso facilmente, a gente precisa movimentar todos os dentes, tá? A gente precisa deslocar basicamente toda a arcada, ou no mínimo metade, para ajustar uma linha média. Então, muitas vezes, se tu não tiver cuidado, a referência é perdida, tá? Muitas vezes, se tu fez um processo com um material errado, por exemplo, eu articulei com gesso pedra, gesso comum, até fazer essa prova, até o trabalho voltar e eu fazer isso, talvez a articulação já distorceu, porque eu não usei um gesso bom, não usei um material legal. Tá? Então esse ajuste mínimo que seria para o dentista em boca é um ajuste muito grande no laboratório, tá? Muita gente é contra cobrar e não cobrar, tá? Como que eu faço aqui só
um detalhe aqui para vocês. Quando é um erro que pode acontecer em ambas as partes, não é cobrado. Quando é um erro que é acontecido pelo dentista, pelo paciente, é cobrado. Por exemplo, tem que trocar a cor do dente. O laboratório não tem culpa. A gente vai fazer um trabalho novo, a gente vai fazer tudo novo, então tem que ser cobrado, tá? A linha média. Ó, meu dentista faz primeiro a barra e depois montagem, ou seja, ele não faz reverso, socorro. Gente, vou até pular aqui porque tinha uma pessoa que mandou sobre isso, planejamento reverso. O que é planejamento reverso? Planejamento reverso é um dos tipos que tu pode fazer um protocolo. O mais correto, na minha opinião, é fazer planejamento reverso. Tem muitos dentistas que não fazem, assim como acabaram de comentar aqui. Tem muitos dentistas que avançam até mesmo etapas. Então, planejamento reverso, na minha opinião, é o mínimo, tá? O mais correto de todos é com um guia cirúrgico. Vou te ensinar tanto o guia quanto os processos, tá? Com guia cirúrgico é mais assertivo porque a gente tem a previsão. Se a gente não tiver isso, o planejamento reverso serve para a gente ter a previsão. Então, antes a gente vai fazer até a etapa de montagem para provar. Quando der tudo certo, a gente vai seguir as etapas para fazer a barra, tá? Como que a gente vai fazer a barra antes de uma montagem se a gente não sabe onde vai ficar os dentes? Para um protocolo ficar fininho, ficar delicado e ficar fácil de higienizar, a gente precisa saber a posição dos dentes, tá? Para fazer a barra exatamente embaixo dos dentes. Isso para o protocolo ficar fininho, ficar delicado, ficar autolimpante e durável. Porque se a barra tá lá atrás ou lá na frente e os dentes ao contrário, o protocolo não vai durar muito não, sinto muito. Por quê? Porque a barra não tá na posição exatamente embaixo dos dentes. E muito menos a barra não pode tocar nos dentes e não pode tocar na gengiva. A gente precisa de material para unir ambas as partes. Por quê? Porque a barra é metal, o metal tá pronto. Os dentes são acrílico, o acrílico tá pronto. O que vai unir tudo isso é a resina que a gente vai fazer. Então, se a gente deixar o dente encostando na barra, não vai ter espaço para a resina unir esses dois. Vai ser bem fácil de quebrar. Se a gente fizer a barra perto da gengiva e longe dos dentes, vai ficar pouca resina embaixo da barra. Vai ser fácil de quebrar. A gente tem uma distância correta? Tem. Qual que é? O meio termo entre os dentes e a gengiva. Tá? Nem tão próximo de um e nem tão próximo de outro. Tudo isso para o protocolo ser durável. Todos os jeitos, até da forma errada, por exemplo, encostando no dente, vai dar certo. Mas se vai durar em boca, não sabemos, tá? Ó, muitas pessoas relataram problemas com bolhas e porosidades, tá? A gente vai resolver todos eles e tem de diversas formas. Primeiro, tu tem que observar se a tua bolha é uma bolha grande, que aconteceu por falta de material, ou uma aceleração no ponto da resina, ou se são microbolhas, porosidades que aconteceram dentro da resina, que daí pode ser o quê? Etapa de prensagem ou até mesmo a polimerização, porque se tu polimeriza muito rápido, tua peça vai encher de microbolhas. Às vezes é uma bolha que tu não enxerga, microscopicamente lá tem milhares de bolhas, tu não enxerga, mas vai estar lá a longo prazo, vai deixar o protocolo mais frágil, porque tem bolhas de ar dentro da resina, e também vai deixar ele mais fedido. Por quê? Porque tem microbolhas, os alimentos vão entrar, as bactérias, a sujeira. E o paciente não vai conseguir limpar essas microbolhas, sendo que tu nem enxerga, tá? Ó, infelizmente, protocolo reverso não é uma realidade na maioria dos CDs. Não fazem mais. Aí que vocês se enganam e aí que vocês têm que mudar, tá? Pasco e Nelly, sei lá que o seu nome é esse. Vocês têm que dizer que vocês fazem esse tipo de trabalho. Muitos dos problemas que acontecem é o que? Falta de comunicação com o dentista, tá? A gente tem que se comunicar, a gente tem que explicar o que a gente faz, tá? Por exemplo, se eu só... Aqui no laboratório, se não tem guia cirúrgico, todos vão fazer planejamento reverso. Se vier um trabalho pedindo para fazer barra, eu aviso. Ó, a barra é feita somente depois da prova da montagem para a gente ter um protocolo melhor no final. Tanto mais preciso, quanto mais autolimpante, quanto mais durável em boca. A gente tem que comunicar com o dentista, a gente tem que resolver. Ah, mas eu quero que tu faça a barra antes. Eu não faço. Manda para outro. Mas duvido que se tu conversar, tu explicar os problemas que pode ter, a pessoa não vai aceitar. Muitas vezes os dentistas pedem, ou os laboratórios fazem, por falta de conhecimento. E é para isso que a gente está aqui, gente.
Por quê? Porque se tu não tem conhecimento, tu vai fazer de um jeito que talvez seja errado. Tu não vai saber explicar. Se tu tem um jeito correto, tu tem que explicar para a pessoa entender quais problemas que tem. Se tu falar pro dentista que assim vai dar errado, que o protocolo não vai durar em boca, vai ficar feio, vai ficar grosso, tu acha que o dentista vai dizer o quê? Não, vamos fazer dessa forma então. Se é o melhor jeito para ser feito. Muitas vezes a gente não tem conhecimento. Todos os protéticos que estão aqui não sabem tudo que os dentistas sabem, que aprenderam na faculdade. Muitos dentistas que estão aqui não sabem todos os processos que é feito no laboratório. E a gente tem que ter esse diálogo, tá? O dentista é como se fosse nosso amigo. Ele vai estar sempre ali nas mensagens, sempre. Se ele não tiver, tem algum problema de comunicação, tá? Ou vocês dois são os dentistas que já se entendem há muito tempo, e aí vocês não precisam mais conversar porque vocês já sabem como que um trabalha, como que o outro gosta. Tem diversos tipos de fazer um trabalho, nenhum é certo, nenhum é errado. Mas tem sempre um que é mais rápido do que o outro que é mais fácil, o outro que gasta menos, e vocês vão ter que adaptar isso na rotina para vocês. Então, tudo isso que eu vou te ensinar, tudo isso que vai ter nesse lançamento, é de todas as formas. Para vocês terem noção aqui que eu tô falando, mas como que tu vai ensinar tudo isso, tá? Nesse meu lançamento, nesse novo treinamento, eu faço 4 protocolos, tá? Protocolos prontos. Por quê? Porque eu vou fazer um de cada tipo, um de cada técnica, um de cada jeito. Mas fora os protocolos, tem outras etapas. Por exemplo, só de barra são mais de 5, tá? Mas por que se tu só fez 4 protocolos? Porque eu não preciso fazer mais um protocolo para explicar somente a etapa da barra, tá? Eu gravei durante 30 dias já, e a gente já tem mais de 30 horas editadas, tá? Mais de 30 horas direto já. E eu ainda tô gravando as partes bônus, tudo que vai vir. Mas tudo isso eu vou explicar na nossa última aula, tá? Primeiro vamos resolver problemas. Na última aula eu digo para vocês exatamente tudo que vai ter de ponta a ponta, tá? Mas a gente tem que entender que é simples e é fácil. Eu tô com algumas coisas aqui na minha frente que são até trabalhinhos, que são as coisas até do curso. Ó, qual que é o jeito correto? Um modelinho assim, sem gengiva artificial, um modelo com gengiva artificial, um modelo impresso. Qual que é o correto? Todos. Só que um é mais rápido, o outro é mais fácil e o outro gasta menos, tá? Tem diversas formas. A que tu for fazer, se tu fizer com as etapas corretamente que eu vou te ensinar, vai dar certo. Talvez vai ter mais dificuldade ou mais facilidade do que tal pessoa ou do que tal trabalho, tá? Mas não é por isso que vai dar um trabalho errado. Tu tem que dominar todas as etapas. Eu aqui no laboratório muitas vezes recebo trabalhos pingados. Pingados tipo, que algum laboratório já fez uma etapa ou que o dentista já fez. Às vezes vem um protocolo assim, sem gengiva artificial. Manda começar do início? Não. Dá sequência, dá pra fazer. Só que explica, é mais difícil, porque isso, porque aquilo, tá? Comunicação com o dentista, tá? Ó, vamos pro próximo. Meu pai. E é pergunta, hein? Muita coisa aqui. Mas a gente vai ter 3 aulas, então dá pra explicar bastante coisa, tá? Onde é que tá? Ó, dentes que se movimentam na hora da prensagem. Qual que é o problema? Ou é tua muralha ou é teu gesso, tá? Literalmente, uma dessas 2 etapas, tu tá fazendo alguma coisa de errado. Pode ser que o teu gesso está expandindo, tá ocupando um espaço que não existia. Pode ser tua muralha que não copiou direito e o dente ficou com espaço para movimentar. Tem diversas opções, tá? Montagem balanceada na mesa. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Eu trabalhei por 2 anos sem saber o que significava montagem balanceada. O que é a montagem balanceada que todo mundo fala? Acho que é montagem. Não, gente. Montagem balanceada é a gente saber quais dentes tocam, quais dentes a gente tem que ajustar, quais dentes a gente tem que deixar em tal posição, tá? Também vou te ensinar tanto em mesa de camper quanto sem mesa de camper, tá? Porque em muitos casos a gente não pode usar mesa. Inclusive tem aqui, ó. Quando você usa e não usa a mesa de camper. Se eu tenho um protocolo duplo, ó, aqui, ó, por exemplo, ó, o modelo superior e o inferior. Tô fazendo um protocolo duplo. Na etapa do plano de cera, o dentista me mandar os 2 planos de cera preso com grampo de grampeador. Eu não uso mesa de camper. Porque para usar mesa de camper, eu preciso remover o marcada
para colocar outra depois. Se eu remover uma arcada que está presa por grampo de grampeador, eu não vou conseguir unir novamente na mesma posição depois. E a minha montagem vai dar errado. Agora, se eu tenho uma técnica certa que facilita, que no meu caso eu tenho, é qual? Fazer chanfros e preencher com silicone, eu consigo remover e posicionar facilmente o superior com o inferior sem ter nenhuma movimentação para mim utilizar a mesa de camper. Que a mesa de camper facilita muito a nossa vida, tá? Com a mesa de camper a gente consegue deixar os dentes de um lado da arcada simétricos ao outro. Teve gente que mandou que nunca conseguia, quando era dupla, deixar um lado da arcada igual ao outro, tá? Por isso que tem a mesa de camper. Por isso que tem os ajustes para fazer. Por isso que tem as regrinhas, tá? Tanto os ajustes, quanto as regrinhas, quanto a montagem balanceada, gente. Tudo vocês vão aprender. Vocês vão cansar de me ouvir que tudo vocês vão aprender, porque vocês vão aprender tudo. Quando eu digo tudo, eu falei, acho tanto tudo essa semana, que eu tô até agora falando. É tudo, gente. Tudo mesmo. Vocês não têm ideia. É muita coisa, é muito conteúdo. Muito deles, para vocês forem assistir depois, vocês vão pensar, é irrelevante, tá? Tipo, por que eu tô assistindo isso? Mas para muitas pessoas talvez não seja. A tua realidade não é a realidade de outras pessoas. O teu preço também não. O teu trabalho também não. Então vocês vão aprender diversos tipos, diversas técnicas para resolver todos os tipos de trabalho, tá? Alguém mandou gritando aqui. Tu vai ensinar a montagem na mesa de camper? Gente, eu vou ensinar tanto na mesa, tanto sem mesa, tanto balanceada, quanto sem balancear e depois fazer ajuste oclusal, tá? Muita coisa. Onde é que tá? Naturalidade. Como eu faço para saber a morfologia da minha gengiva? Qual o método que eu aprendo? Primeiro de tudo, vocês já pararam, foram no espelho, ó, e olharam a própria gengiva? Vocês já observaram o que vocês têm ali? Quais são os volumes? Primeiro de tudo, o que a gente faz? A gente observa a nossa montagem de dentes antes de fazer uma mastoplastia. Se eu tô com uma montagem com lateral torto assim, eu preciso seguir a minha raiz, o meu volume, minha tábua óssea com o dente torto e não reto, tá? A gente precisa observar a nossa montagem e imaginar a nossa raiz, as nossas veias, o nosso volume de acordo com o que a gente tem em boca. Se tem alguém aqui que tem facilidade em acompanhar paciente, vai perceber isso facilmente. Mas muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de acompanhar o trabalho, acompanhar a parte clínica. Vai no espelho, olha a tua gengivinha. Ó. Ah, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho isso, aqui tá retraído, aqui tá com gengivite. Isso são coisas que tu tem e não que a maioria. Mas tu observando a tua, tu já vai conseguir ter uma base para conseguir reproduzir. E não só forma, cor também. Óbvio que cor varia muito de paciente para paciente, tu não vai ser igual a outro, né? Mas tu já tem uma noção. Por exemplo, onde eu tenho minha raiz é um pouquinho mais claro. Dá pra ver que tem uma cor de raiz embaixo da minha gengiva. Aqui no meu fundo de suco é bem mais escuro, ó, é roxo. Vocês conseguem ter essa noção, tá? Ó, gente, ó, vou parar tudo porque alguém mandou aqui, ó. Tenho até medo de ver quanto vai ficar esse curso. Se prepara, um rim. Gente, na verdade, ó, vou explicar um pouquinho, eu ia explicar só na aula 3, mas enfim. Esse curso, ele vai ter um valor menor do que um trabalho, tá? Ele tem mais de R$1.000 de desconto só nesse lançamento. Ele vai custar literalmente um trabalho. É o conhecimento para tu fazer todos os outros, tá? Quanto que é esse trabalho? 10 mil? 5 mil? Não, gente. Bem menos, tá? Bem menos mesmo. Basicamente, o preço de um trabalho para tu dominar todos os outros, seguir tudo isso, tá? Mas por que eu não vou falar de preço? Por que ninguém vai conseguir comprar esse curso hoje nem amanhã? Porque esse curso, gente, não é para mim ganhar dinheiro, tá? É para mim ajudar a nossa profissão. Tanto que as vagas são limitadas. E eu não vou abrir elas hoje, tá? Se tem alguém aqui esperando para comprar, não. Eu tô aqui para resolver dúvidas, tá? Não vou vender nada hoje, muito menos amanhã, tá? Literalmente é pra gente conversar, bater um papo, resolver os problemas de vocês, tá? Se eu posso ajudar tu a resolver, vou fazer isso, tá? Então, literalmente, no último dia eu vou abrir tantas vagas limitadas por esse preço, tá? Provavelmente vai se esgotar rápido, porque as vagas são bem poucas mesmo, tá?
No último dia eu falo sobre isso, por que eu decidi isso, tá? Porque é para pessoas que querem realmente se diferenciar, que querem mudar a realidade, tá? Muitas pessoas aqui talvez sejam ou vieram do mesmo nível que eu vim. Eu sou protético há 7 anos, tá? Eu nunca tive nenhum parente, nenhum amigo que trabalhasse com prótese, muito menos com odonto, tá? Minha família sempre foi muito pobre, tá? Com o passar do tempo, a gente conseguiu ir mudando isso. Por quê? Porque eu vi que aprendendo tudo, tendo conhecimento de tudo, a gente conseguia melhorar cada vez mais. Mas não é assim de uma hora para outra. Eu tive um aprendizado, tive uma época de conhecimento. E foi isso que eu tive que passar para aprender, tá? Então, literalmente, é a mesma coisa que vocês aqui. Talvez alguém tá nessa situação que eu tava. Eu, muitas vezes, não tinha nem dinheiro para ir para minha escola, porque o meu curso técnico não era na mesma cidade. Eu morava no interior. Então, é a realidade de muitas pessoas. E como que eu consegui mudar? Com conhecimento, tá? Se a gente não tem o conhecimento, a gente não vai conseguir sair do pé do chão. Se a gente entregar a mesma coisa, os mesmos erros que todo mundo entrega, a gente não vai conseguir se destacar. Então, esse treinamento tem acessos limitados, tá? Tem todas as vantagens que tem nos outros, acesso vitalício, tudo isso, tudo aquilo, mas tem acessos limitados, por quê? Porque são para pessoas que realmente querem se destacar, tá? São pessoas que realmente, pelo preço de um trabalho, quando for fazer, vai seguir a vida inteira com conhecimento. Eu demorei anos para conseguir isso. Foi teste, treino, dia a dia, noite, trabalhando para desenvolver, para treinar, para conseguir chegar numa etapa legal, assim como eu chego hoje, para mim conseguir fazer um protocolo assim, ó, bonito, natural, tá? Foi muito difícil. Então, não é pelo preço que eu tô aqui, tá? Até porque hoje o laboratório me rende bem mais, tá? Eu não preciso ficar fazendo live, não preciso ficar fazendo as coisas aqui. É literalmente para ajudar aqui quem precisa, tá? Por que poucos acessos? Por que poucas pessoas? Primeiro, porque a gente tem que dar atenção para todo mundo, então eu quero fazer isso, tá? Eu quero cuidar ali de quem está fazendo a inscrição. E segundo, que é para poucas pessoas seguirem o mercado. Por que poucas? Porque são as que realmente querem. São as que realmente se inscreveram no tempo correto, tá? Eu sou só uma pessoa, eu tenho os cursos presenciais, eu tenho a dental, eu tenho o laboratório para cuidar. Eu não posso, literalmente, largar tudo para acompanhar aqui 100 novos alunos. Não tem como. Então os acessos são bem limitados, tá? Vai ser diferente do curso anterior? Quem já tem? Gente, o curso anterior ele tem 3 anos. Ele tem toda a minha técnica, mas eu já evoluí muito ela. Muito mesmo. Eu já evoluí muitos os processos. E primeiro de tudo, ele vai ser totalmente diferente porque ele não tem só a minha técnica. Ele tem todas as técnicas que eu já aprendi, que eu já vi pessoas fazendo, que eu já testei, que eu já usei, que eu uso hoje, tá? Então tem literalmente diversas. Só de protocolos que eu faço todas as etapas, passo a passo, são 4. 4 tipos. 4 tipos de montagem, 4 tipos de moldagem, 4 tipos de barra, 4 tipos de acreditação, tá? Fora as etapas adicionais e bônus. Mas deixa tudo isso para nossa última aula. Vamos resolver o problema, porque a gente tem uns 10 minutinhos aí de live e a gente ainda tem, ó, o sorteio, tá? Que tem muita gente aqui esperando. Ó, vamos fazer as últimas perguntinhas, tá? Eu nem consegui ler os comentários porque o nosso tempo aqui tá limitado, tá? O Insta só deixa 1 horinha agora por live. Ó, como deixar o protocolo autolimpante? Autolimpante é deixar essa base lisa, ó, em contato com a gengiva mais lisa, para que o paciente tenha facilidade de higienizar. Muitas pessoas relatando ali, mandando mensagem, mandando foto, que não conseguiam isso, principalmente quando não tinha espaço para gengiva. Se não tem espaço para gengiva, a gente não faz, a gente faz um PF1. O que é um PF1? Um protocolo só de dentes. Se o dentista não remover o osso, se não tem espaço, a gente vai fazer o quê? Fazer uma flange? Fazer uma cela? Não. A gente nunca pode ter isso, tá? A gente tem que deixar o protocolo autolimpante. Ele não pode ser côncavo, ele tem que ser convexo, tá? Como que a gente faz isso? Removendo tudo. Se precisar, remove toda a gengiva. Se precisar, remove a cervical dos dentes. Tem que deixar, independente do espaço que for, tá? Gente, temos 5 minutinhos de aula, tá? Foi bem corrido, falar com vocês aqui é bem corrido, tá? Mas a gente tem outras 2. Eu não consegui solucionar todas as dúvidas, mas a gente consegue solucionar tudo bem tranquilo, tá? Porque muitos problemas que estão aqui são problemas de vocês. E eu ainda quero ler um pouquinho os comentários. Mas, vamos para os prêmios?
antes que a live se encerre, tá? Se tem alguém para falar alguma coisa aqui, fala em caps lock urgente, porque eu não acompanhei os comentários, tá? Gente, tudo que eu tô falando aqui, tudo e muito mais, as dúvidas que eu tirei hoje, as dúvidas que eu vou tirar amanhã, depois de amanhã, tudo isso vai se resumir no nosso novo treinamento, tá? Tudo isso vai sumir, tá? Até mesmo quem faz um protocolo digital, quem faz um protocolo do mais simples possível, quem faz um protocolo do jeito que eu faço, do jeito correto, com guia, tudo isso vai ser ensinado, tudo isso vai ser exemplificado, tá? Mas vamos pro nosso sorteio. O sorteio de hoje, gente, deixa eu achar aqui, tem muita coisa aqui. O sorteio de hoje é somente para uma pessoa e é um sorteio que vai ganhar menos prêmios, tá? Porque amanhã a gente já vai ganhar um pouco mais e no terceiro dia vai ganhar mais. Mas não que sejam poucos prêmios de quantidade. São menos prêmios do que no outro dia. O ganhador de hoje vai ganhar 4 estojos da OGP, 1 litro de isolante, 1 redutor de tensão, uma cuba com espátula, um pote de lixa, uma motolia, um limpa fácil, uma cera periférica, 2 kits de molei, uma cera 9, uma cera rolete, um kit de Gengicil, um anel de silicone, um pote de resina alto, um líquido alto, um kit treino. Kit treino é os modelos exatamente que eu fiz no curso, tá? Com dentes, com cera, com tudo, tá? 5 ceras de esculturas e um pote de silicone, tá? Então, isso vai ser o prêmio do nosso primeiro ganhador, que vai ser concorrido hoje. Amanhã vai ter muito mais coisa, como vocês podem ver. E depois de amanhã, muito mais mesmo, tá? A gente vai em ordem progressiva. Hoje é tudo isso, amanhã é muito mais, no terceiro dia mais ainda, tá? Então, o ganhador vai levar tudo isso, tá? E para concorrer é muito simples, tá? O resultado vai sair amanhã em live também, tá? Quando a gente começar a live, eu vou divulgar quem ganhou, exatamente como eu fiz hoje, com quem eu sorteei ontem, tá? E para vocês concorrer, é bem simples. Ó, eu vou segurar essa dupla de protocolo na mão, vocês vão bater um print, tá? E vocês vão postar nos stories e me marcar, tá? O sorteado vai ser a partir do número da pessoa que repostar esse story, tá? Ó, bate um print aí. Coloca o que tu achou da nossa primeira aula lá nos stories, tá? E tu vai estar concorrendo já automaticamente a toda essa lista aqui, ó. Pera aí, ó. Deixei o bonito, né? Todo mundo que bater um print, que postar nos stories, lembrando que tem que me marcar, tá? Já vai concorrer amanhã no início da aula. Eu já faço o sorteio, já digo quem foi o ganhador, tá? Vai ser sorteado pelo número, tá? Número 58, por exemplo. A pessoa de número 58 que postou o story, que me marcou, vai levar todos esses prêmios, que eu vou repetir. São 4 estojos da OGP, 1 litro de isolante, 1 redutor de tensão, uma cuba com espátula, um pote de lixa, uma motolia, um limpa fácil, uma cera periférica, 2 kits de molei, uma cera 9, uma cera rolete, um kit de Gengicil, um anel de silicone, um pote de resina alto, um líquido alto, um kit treino completo, 5 ceras de escultura e um pote de silicone, tá? Então, ó, quem perdeu, aproveita, ó, vou segurar de novo que nossa live tá encerrando. Bate um print, posta nos stories e me marca, que tu pode ser o ganhador de todos esses prêmios, mas eu só vou te contar na live de amanhã. Fechou, gente? Ó, resumindo, a live de hoje foi mais um bate-papo, tira dúvidas. Amanhã a gente vai focar exatamente nos problemas que vocês tiveram, que vocês me mandaram. Se vocês tiverem mais algum, me mandem, tá? E no terceiro dia, a gente vai exemplificar tudo, tá? Esse sorteio que eu fiz hoje é o mais simples. Amanhã a gente tem um sorteio bem grande. E no terceiro dia, nem se fala, tá? Acompanhem o grupo, tá? Se vocês estão assistindo aqui e vocês não estão no grupo, clica agora no link da minha bio para tu entrar no grupo, porque lá a gente avisa tudo. Lá a gente faz os sorteios surpresas e lá a gente manda os links também, tá? Não tem curso para vender, não vai ser aberto carrinho nenhum, tá? A gente tá aqui para conversar e resolver problemas. Amanhã exatamente a mesma coisa, tá? Então, se tu tem alguma dúvida, tu quer resolver, tu quer aprender, me manda sobre o que é, que amanhã a gente conversa. Mas primeiro, a gente tem que responder as da caixinha, que foi muita coisa. Mas, gente, obrigado por assistirem essa primeira aula, tá? Espero que tenha valido de alguma informação para alguém. Amanhã a gente se encontra com muito mais conteúdo, muito mais prêmios,
tá? E quem tá trabalhando, bora trabalhar. Quem tá em casa vai descansar, que amanhã é um novo dia e às 20 horas a gente se encontra. Gente, boa noite. Obrigado pra todo mundo, tá? Desculpa se eu não respondi alguém nos comentários, tá? Mas a gente tem um tempo limitado aqui. Boa noite, amanhã às 20 horas eu te espero pra nossa segunda aula.